nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Paz do Senhor, todos os ouvintes que estão acompanhando esta programação nesta noite. Gostaríamos de cumprimentar a todos os jovens que estão conectados nessa programação, a todas as pessoas que estão tirando um tempo da sua noite para nos ouvir nesse momento. Gostaríamos de cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos iniciando agora mais um programa da Superintendência da Nossa Juventude, que faz parte, né, do órgão de divulgação do nosso ministério, né, da Igreja IBDA, Ministério Restauração, com o nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, também o nosso diretor de comunicação, pastor Rodinaldo Goulart, e o nosso líder da juventude da sede internacional, presbítero Thiago Machado. Está conosco aqui à nossa direita a irmã Letícia. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. E também aqui à nossa esquerda a irmã Roberta. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Estamos passando por uma tribulação aqui no áudio, mas com a misericórdia de Deus tudo vai se resolver. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos então estar fazendo uma pequena oração nesse momento, irmãos, e cortar para os intervalos para ouvir um hino abençoado. Irmã Roberta. E enquanto isso, você já compartilha essa programação. Você já seja um missionário, uma missionária virtual, para que essa palavra toque em vidas. Então, vamos começar a oração, irmã Roberta? Amém. Amém. Senhor Jesus, estamos aqui diante de Ti, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá em compartilhar aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, eu lhe peço que o Teu Espírito fale, Senhor, aos corações dessas vidas que estarão ouvindo, Senhor. E que toda ação, Senhor, de Satanás, para não nos deixar compartilhar, para nós não sermos tão clara quanto aquilo que o Senhor quer falar, Jesus, dirige-nos, Senhor, para falarmos tudo aquilo que o Senhor quer falar, ó Pai, conosco nesta noite. Faz a Tua vontade, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Nesta nação falida com conceitos. As muitas gerações rendidas em adoração, cantando ao Cordeiro hinos de louvor. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro hinos de louvor. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos
quem foi perdoado e redimido for, cante ao Cordeiro hinos de louvor. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro hinos de louvor. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. os tronos e domínios, Governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. Tu sempre serás, santo, santo para sempre. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Aleluia, glória a Deus. Voltamos agora. Glória a Deus. Sem problemas de áudio, em nome de Jesus. E agora, irmãos, vamos falar do tema dessa programação. Qual seria o tema, irmã Roberta? Os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus. Uma breve introdução é que muita gente se questiona, né, irmã Roberta? O que se passa na cabeça de alguém?
Às vezes tu olha alguém tomando uma decisão que tu pensa assim, O que ela tá mas fazendo? o que que ela considerou pra pensar e reagir dessa forma, né, irmã Letícia? Às vezes a gente fica pensando, e Deus então, imagina, se entender o que se passa na cabeça dele, né, é um desafio. E a gente gostaria de trazer esse assunto e falar sobre os pensamentos de Deus. E a gente acabou descobrindo que também teremos que falar sobre a vontade de Deus e os planos de Deus. E que essas coisas não existem separadamente. Elas se correlacionam, elas coexistem. Então, ao invés de tentar diferenciar os pensamentos de Deus da sua vontade e dos seus planos, nós devemos entender que os planos e a vontade de Deus são os pensamentos dele que ele compartilha conosco. Exato. Aleluia. E isso me fez lembrar, irmã Letícia, ontem nós estivemos, né, nesse final de semana em uma cruzada muito abençoada. E ontem nós participamos de um culto abençoado, onde a juventude participou, e teve uma pregação tremenda, e nós achamos muito interessante falar um pouco, né, sobre o que foi citado ontem, né, irmã Letícia, sobre os membros da igreja, né, e como alguns parecem que são membros, mas não recebem o direcionamento da cabeça. Aquele comando de quem eles deveriam obedecer. Uhum. Por exemplo, o pastor citou a prótese, que muitas vezes tem aparência de membro, muitas vezes toma o lugar de um membro, mas não é membro, porque não faz parte do corpo e não obedece os comandos do cabeça, não obedece os comandos daquele que dá a ordem. E isso é muito interessante, porque, por exemplo, a prótese ela não sente como os outros membros do corpo sentem. A prótese ela não tem vida, não Ela circula. está à parte, né? Isso, e por mais que ela pareça muito uma parte do corpo, Uhum. Até dá pra ser usado como se fosse uma parte do corpo, né? isso, dependendo da prótese, tem próteses que tu olha de longe, Parece meu pai. Parece real. parece real, parece algo extraordinário, perfeito. Uhum. Mas tu vai chegando perto, tu vai vendo aí. Tá Não é. diferente, não é exatamente. Aí, o que acontece? Por exemplo, uma prótese na perna. Antes quando o cérebro ele manda o comando para mexer aquela perna, Uhum. não é a prótese que mexe. O joelho mexe para poder mexer Verdade. a prótese. Uhum. Então, muitas vezes ela acaba se movendo na sombra de membros do corpo Sim. para ter uma aparência maior. Uhum. Mas, na verdade, só está apostasiado. Exatamente. E uma prótese dentro do corpo, né? Isso falando do corpo de Cristo, né? Claro que nenhuma prótese vai vir e vai me questionar. Mas falando do corpo de Cristo, por exemplo, uma prótese, né? Que não é parte do corpo, ela não tem vida em si, não corre o sangue por ela, né? Então o cérebro vai mandar, né? Ó, Letícia, vai lá e busca tal coisa pra mim. Tu é a minha mão, Letícia. Vai lá e busca tal coisa pra mim. A Letícia vai falar, como assim, né? Por que ou se tem outros Por quê? membros? Mas o que te levou a pensar isso? Não faz sentido. Porque ela é uma prótese. Porque ela não vê a necessidade geral do corpo. Porque se ela fosse parte do membro, né? O membro, ele simplesmente só obedece o que o cérebro manda. Ele só obedece os pensamentos, né? E é isso que nós vamos falar. Sobre, muitas vezes, nós não entendermos os pensamentos de Deus. Isso nos impede de avançar, né? De descobrir algo além, né? E às vezes a gente quer entender, né? Como membros, às vezes, como racionais, como seres humanos racionais, nós queremos entender antes de fazer. Mas Deus é diferente do ser humano. E a prótese, muitas vezes, no corpo de Cristo, ela sabe que ela é a prótese. Uhum. E aí, quando ela recebe uma ordem, quando ela recebe um objetivo dado por Deus, ela questiona assim, mas eu sou prótese.
eles são membros, eles estão lá, por que eu essa tô ordem aqui, não vai para outra aham. pessoa? Sim, entendi. Porque quem sabe Deus quer colocar aquilo ali como parte do corpo, né? Mas então, é um pouco sobre o que foi falado ontem, né? Que tem a ver com o assunto. E a gente gostaria de estar lendo, então, um tema que fica ali em Isaías 55, no versículo 8, e vamos ler também o versículo 9. Vamos ler ali então. Convido você a abrir sua Bíblia conosco. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E ainda, não foi colocado aqui, mas o versículo 11, nesse mesmo capítulo, nos virá a calhar mais à frente para entendermos a vontade de Deus e algumas correlações, coisas que têm relações aos pensamentos de Deus. E diz assim, versículo 11: Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Tremendo isso. Nós, olha só, quem estiver assistindo vai pensar o que isso tem a ver. Mas nós já sabemos o que vamos apresentar, e assim é Deus, né? Ele já sabe o que ele vai nos apresentar e ele sabe o sentido que as coisas vão fazer lá pra frente. Que tremendo, né? Tremendo. Então, começando, né, pela base de tudo, que são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus, a irmã Letícia ia trazer esse tópico, né, pra gente falar um pouquinho mais sobre o que vem dos pensamentos de Deus que nos ajuda a compreender tudo isso. Tremendo. Os pensamentos de Deus, irmã Gabriele, representam a sua mente divina e a sua sabedoria infinita e absoluta. Isso nos leva a uma referência em Salmo 139, verso 17, que diz: E o quão preciosos me são a Deus os teus pensamentos, e o quão grande é a soma deles. Os pensamentos de Deus são incontáveis pra gente. Eles são a base de tudo que Ele fez, de tudo que Ele faz. Eles são a origem dos seus planos e vontades. Eles são inescrutáveis. Inescrutáveis. O que significa, irmã Letícia? Inescrutável é algo impossível de ser alcançado. É tão profundo que é... Não tem como chegar lá no fim. Não tem como chegar no fim. Tu pode ir ali na pontinha ali, tu pode ter uma pequena noção, Pode dedicar do que toda a tua representa, vida, mas tu nunca vai explorar aquele ambiente completamente. porque são Inescrutáveis. Inescrutáveis. e incontáveis. E infinitos. Meu Deus, que tremendo. Assim como a areia do mar. Olha só. Que tremendo. E nós devemos reconhecer, olha só, devemos reconhecer que a nossa compreensão é limitada e que Deus revela... Olha só, isso aí foi interessante. Porque nós estamos falando que os pensamentos de Deus são inescrutáveis, que significa incompreensíveis. Só que ao mesmo tempo aqui cortamos para falar que devemos reconhecer que a nossa compreensão é limitada. Então, compreendemos certa parte, né? E Deus revela gradualmente para aqueles que buscam. Né? Mas como é que eu posso compreender os pensamentos de Deus que são incompreensíveis? Como é que eu posso compreender o incompreensível, irmã Roberta? Como? A palavra nos ensina que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos ler lá? Em Filipenses 2. Em Filipenses 2, ali no versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. É óbvio que a prótese não vai querer ser um servo.
Primeiro, ela vai questionar. Só que um membro, como vocês estavam citando, um membro ele obedece sem questionar. É verdade. Então, olha só o que fala ali no versículo 2. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, como é que a gente vai conseguir compreender os pensamentos de Deus? A gente acabou de ler, se esvaziando, né? Exatamente. Que tremendo. A gente indo até Deus e reconhecendo as nossas misérias. Reconhecendo que a gente precisa mais dele. Só que para isso a gente verdade. precisa se esvaziar. Porque muitas vezes, a irmã Gabriela e a irmã Letícia, nós não conseguimos compreender os pensamentos de Deus pelo fato de nós estarmos tão preocupados com o mundo, com as coisas do nosso dia a dia, e isso acaba tomando o lugar de Deus em nós. E Filipenses 4 fala ali, no versículo 5, Filipenses capítulo 4, versículo 5 fala: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo. Deus não está dizendo para ti, irmã Gabriela, olha só, irmã Gabriela, apresenta só a tua faculdade. Irmã Letícia, apresenta só o teu trabalho. Tá, apresenta só a tua área. Não. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração, pela súplica. Já orou? Agora tu suplica. Te humilha. Chora. Oferece teu corpo, assim, ó, de tudo que tu tem. Prostra e te quebranta Sacrifício. e reconhece Exatamente. as suas vulnerabilidades. Que lindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Não só corpo, mas a mente, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque nós temos que estar unidos em amor. Esse é o perfeito vínculo da paz. Então, o segredo, que agora deixou de ser segredo, esse é o remédio. Primeiramente, você vai até Jesus. Se esvazia de si mesmo. Porque a palavra de Deus diz, em Mateus 11, 26 ou 25, fala: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Então, quando a gente tem esse sentimento, a gente se sente exausto, a gente se sente cansado, porque há algo de errado. Porque o jugo de Deus, ele é suave. Ou o jugo é suave ou é leve? Como é que é? O fardo é leve e o jugo de Deus é suave. Então, é maravilhoso viver aquilo que Deus nos manda viver. Tu cheio de problemas, irmã Letícia. Em vez de tu meditar na palavra, que vai te mostrar os caminhos para realizar aquilo que Deus pensou, que é o quê? Você vir até ele se esvaziar? Não, você não conhece o pensamento de Deus. E você vai lá na irmã Exato. Roberta. Ah, irmã Roberta, lá no meu trabalho eu vou te contar, né? Lá na minha escola eu vou te contar. E só reclama. E ao invés de se esvaziar e se livrar daquele peso, parece que tu pega mais peso e põe por cima daquilo que tu já tá. Mas olha só, irmã Gabriela. Mas daí quando a gente tá cheio da palavra do Senhor, vem a irmã pra reclamar, alegrai-vos. Alegrai-vos. Irmã, te alegra. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Essa questão do amor, a gente recebe muita referência na Bíblia sobre ele. verdade. Por exemplo, em Gálatas, capítulo 3, se não me falha a memória, se eu estiver errado, os irmãos me perdoem. Ele diz que o amor, ele é o cumprimento da lei. Sim. Sim. Também diz, a palavra de Deus diz que o amor, ele é o vínculo da perfeição. O amor... E nos restam 3 coisas, a fé, a esperança e o amor. E esse é o exemplo que Cristo nos deu. Que tremendo. Porque Cristo, quando ele orou no Getsemane, ele disse: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, seja feita a sua vontade. Então, ele teve a fé de que Cristo permaneceria, né, sobressairia a sua vontade, de que Deus colocaria a sua vontade em prática, né, de que permaneceria.
ele teve a esperança de que a humanidade seria salva, receberia a honra da salvação, que é uma honra, é uma dádiva, é o que nós temos. Exato. E ele teve o amor, porque ainda assim, mesmo que ele tivesse orado para que, se fosse possível, pudesse ser passado esse cálice dele, ele ainda teve tanto amor que, quando chegou a hora, ele se entregou. É verdade. Ele simplesmente, como citou na palavra da irmã Roberta, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Então, o quão grande foi o amor de Cristo? E é uma pela morte nossa... humilhante. Ele aceitou se Uma humilhar. das piores mortes. Que tremendo, né? Então, a gente gostaria, como nós falamos sobre a palavra, para entender o que Deus pensa, nós gostaríamos de ouvir um pouco sobre o que o pastor Carlos Alberto tem a nos dizer. Nós selecionamos algumas perguntas, né? Escolhemos algumas pessoas especiais para nos trazerem uma palavra. E o pastor Carlos Alberto nos concedeu um pouquinho do tempo dele para nos responder a pergunta, irmã Letícia. De quê? Aleluia! A pergunta que nós fizemos foi: de que forma o estudo da Bíblia te ajuda a compreender os pensamentos de Deus? Vamos ouvir o que o pastor Carlos Alberto tem a dizer. A paz do Senhor, juventude, restauração. Existe uma pergunta que é: de que forma o estudo da Bíblia, né, nos ensina, então, a conhecer, de certa forma, a administrar os pensamentos que ocorrem em nós? A questão ela é bastante simples, mas ela é profunda. A Bíblia nos ensina que devemos examinar as Escrituras, porque são elas que podem, pelo Espírito de Deus, e sempre lembrando que ao falarmos, ao pregarmos a Escritura, a palavra de Deus diz que ela é inspirada, e o termo inspirado por Deus é o termo theopneuton do grego, que traz a ideia de soprar o Espírito de Deus. Deus, né? Pneuma é espírito, pneuton é soprar o Espírito. Então, a palavra de Deus é a única coisa que pode adentrar nos lugares mais escondidos da natureza humana, nos pensamentos humanos, e produzir, então, em nós, né, um domínio ou uma orientação correta para esses pensamentos. Para que possamos, então, na atividade prática, após estudar a Escritura, né, possamos praticar o que o termo grego chama de pistis, que é fé, pistoi, a fidelidade, e pisteuen, a graça para poder praticar aquilo que nós cremos. Visto que a Bíblia também nos informa que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tudo aquilo que pensarmos e colocarmos em prática tem que ser alguma coisa dirigida por aquilo que cremos, que é a palavra de Deus. Então, convém que, como diz o salmista, né, venhamos a meditar nela de dia, de noite, como era costume entre os antigos hebreus, né, sentado, caminhando, tendo alguma prática, vamos dizer assim, de alguma coisa, nós sempre meditamos na palavra de Deus. Então, é recomendável, né, estudar a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, até para desvendar os nossos próprios pensamentos, porque ela tem capacidade de nos dar o discernimento. O que é discernir? É a capacidade de enxergar o cerne, ou seja, é como olhar uma árvore e enxergar o seu miolo, o seu interior. Isso só quem pode fazer é a palavra de Deus, através de nós meditarmos nela e temos então a revelação do Espírito Santo, da própria palavra, e ela então discernindo o nosso pensamento e sabermos se esse pensamento veio de Deus, veio de nós mesmos, dos nossos conceitos ou preconceitos, da nossa formação, da nossa sociedade, do jeito que fomos formados, criados no meio, ou se ele veio de próprio Satanás, atingindo a nossa mente. Então, recomendo para vocês, medite nela, de dia e de noite, e Deus vai ser contigo. Deus abençoe a todos.
Que palavra tremenda, né? Imagina, olha a sabedoria desse homem. Em 3 minutos, ele conseguiu abranger tanta coisa, tudo que nós vamos falar, de uma forma tão autoexplicativa. Exato. Eu lembro de ontem, meu Deus, que tremendo. Ele estava aqui e colocamos a pergunta na tela para ele responder, pastor. Essa é a pergunta, se o senhor puder responder, se o senhor não puder, nos fale. Daí eu sei que ele olhou a pergunta e ele revirou os olhos para mim, tipo assim, E daí eu pensei, é difícil. É uma pergunta difícil, abusei da boa vontade dele. E daí eu falei, pastor, se o senhor não puder responder essa pergunta, for muito difícil, não for do seu agrado, o senhor me fale, a gente pode escolher outra, né? Ele falou, não, eu já sei o que dizer. Eu falei, o que é isso, pastor? Por quê? Misericórdia. Os pensamentos de Deus estão nele. Ele sabe a Bíblia, ele destrinchou, ele discerniu. E daí a gente vê, né, a diferença de alguém que está há anos, né, vivendo os pensamentos de Deus. Porque nós aqui quebramos a nossa cabeça para explicar tudo e ele assim, olhou a pergunta, não. E olha a profundidade daquilo que ele falou, né? Exato. Então, resumindo este tópico dos pensamentos de Deus, quando se diz que os pensamentos são inescrutáveis, né, ou que são superiores aos pensamentos humanos, isso significa que não podemos compreendê-lo, mas não podemos compreendê-los completamente, com toda a nossa capacidade limitada, não conseguimos entender toda como é que é a palavra? O conjunto de todos os pensamentos de Deus, jamais conseguiremos desvendar toda a sua mente. É verdade. Né? Mas essa aparente contradição de compreender o incompreensível, ela se resolve quando a gente entende que a busca por Deus, né, não é sobre dominar a mente dele, mas é sobre nos aproximarmos da sabedoria dele. Exatamente. Que tremendo. E quando a gente se aproxima dessa sabedoria, quando a gente vai até o Senhor para conhecer Ele, a gente começa a conhecer qual é a vontade dele para as nossas vidas. Quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, Deus nos conhece de volta. Porque a Bíblia diz que, lá em Apocalipse, que muitos chegarão a Ele e dirão, Senhor, Senhor, em Teu nome eu fiz, em Teu nome eu preguei, em Teu nome eu... E aí Ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, a partir do momento que nós conhecemos a Deus, Ele nos conhece de volta. É verdade. A partir do momento em que nós vemos o cerne de Deus, como foi citado pelo irmão, Ele nos vê também, porque Ele vê o nosso interior. Ele conhece cada situação. Então, muita gente já presenciei pessoas que iam orar, sabiam das suas limitações, mas chegavam lá e queriam mentir para Deus. Aí, Senhor, assim... Uma oração bonita. uma oração bonita. E aí citava 1001 versículos da Bíblia, mas não era sincero. E aí, quando nós temos um coração sincero para Deus, porque Ele nos vê, isso cria um vínculo de confiança entre pai e filho. Que lindo. Cria um vínculo de... relacionamento. Isso, de fidelidade, de devoção entre Deus e o seu servo. Me esforço para entender ele, né? Isso. E agora, falando sobre isso, sobre os pensamentos de Deus, a gente tem que entender as vontades dele. Porque as vontades vieram dos pensamentos de Deus. Não é mesmo, Roberta? Exatamente. Pode falar a tua parte, meu Roberto, sobre as vontades de Deus. Glória a Deus. Então vamos ler ali em Romanos 12, como complemento. Romanos 12, versículo 2. Relembrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que Filipenses? O que Romanos 12, 2 nos diz? E não... mas olha só que tremendo. Que a gente estava falando sobre nós oferecermos o nosso corpo como sacrifício vivo. Tem que ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas olha só, para a gente viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, primeiramente o nosso corpo precisa ser
Vivos, sacrificado. Aham. Um sacrifício vivo, Tá santo entendendo? e agradável. Exato. Viver a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus. Não, isso é mesmo. Mas, irmãs, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa Meu mente, Deus. para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. Porque a vontade de Deus é a realização dos pensamentos dele, Dos pensamentos dele. sobre a nossa pessoa. Ou seja, então, para a gente conseguir viver a boa, perfeita e agradável vontade, o que a gente precisa fazer? Não nos conformar, viver em renovação de mente, não nos conformar Com este século. com este século. E como é que eu faço, né? Porque o que esse versículo que a irmã Roberta leu quis dizer, né? Para viver as coisas boas, eu preciso mudar a minha mente, né? E como que eu mudo a minha mente? A palavra me está dizendo, não me conformando com os pensamentos da minha geração. Exato. Preste atenção. Agora, peço que você, neste momento, preste atenção. Se eu leio a Bíblia, isso o pastor Carlos Alberto acabou de falar. Exato. Se eu leio a Bíblia, a minha mente se enche daquilo que Deus pensou. Porque se ele falou, se a palavra, né, é a boca de Deus, né? Então, se ele falou, ele pensou. Então, quando a gente está cheio da palavra de Deus, nós pensamos naquilo que Deus já pensou. Exatamente. Então, até quando a gente teve... Foi engraçado. Ai, misericórdia. Mas quando nós tivemos a ideia desse... Se a gente pudesse mostrar, né, os vídeos que a gente fez da época que a gente teve essa ideia. Foi que dia mesmo? Foi dia 12 de outubro de 2024, 5 meses atrás. Nós tínhamos... Era 2h pouca da manhã. E tínhamos voltado de uma oração, né? Estávamos nos organizando, assim, pra descansar. E a irmã Roberta olhando pro além, assim, enquanto eu me arrumava. Daí eu... Tadinha, tá cansada, né? Eu falei, tá cansada, pequenininha? Daí ela falou assim... Já pensou que quando tu fala, eu penso no que tu fala? Eu falei... Como assim, amiga? Tu tá cansada? O que aconteceu? Tá filósofa ela. E ela falou assim, olha só. Eu acabei de pensar no que tu falou. Porque tu falou o que tu pensou. Então eu tô pensando Naquilo. o que tu pensou. Porque tu falou o que tu pensou. Essa foi... Calma, irmã Letícia. A gente vai explicar, irmã Letícia. É aquela coisa assim do não pense em uma maçã vermelha, né? Exatamente. Você que Faça está isso. assistindo, não pense numa massa vermelha. O que a pessoa acabou de fazer? O que eu acabei de fazer? Eu acabei de pensar. Pensar em uma maçã vermelha. O irmão João, nosso radialista, não pense numa maçã vermelha, irmão João. Pensa. Ai, não tem como fazer. Então, se a gente fala, a pessoa que tá prestando atenção no que a gente tá falando, né? Ela vai pensar no que a gente falou. E o que que... Aí que começa o mistério, né? Foi daí que veio o tema desta programação. Os pensamentos de Deus. Isso aí... é muito tremendo. Porque, irmã Letícia... Se a irmã Letícia é minha colega na escola, por exemplo, e ela chega falando pra mim assim, Gabriele, tu devia cortar esse teu cabelo, porque não faz sentido Deus não querer teu cabelo de qualquer tamanho, por que tem que ser comprido, por que tem que ser do jeito que ele é, né? E daí eu, que não leio a Bíblia, que são os pensamentos de Deus, eu vou pensar. Sabe o que a irmã mesmo? Letícia falou? Que são pensamentos da minha geração. E eu vou pensar, cara, mas faz sentido, por que eu não corto meu cabelo? Por que tem que ser o cabelo comprido? Por que assim? Por que assado? E todo mundo chega na Letícia assim, sabe? Influenciando ela, falando coisas que vão entrar aqui pra mente dela. Uma mente que está vazia, porque ela não lê a palavra, que não enche os pensamentos dela com os pensamentos de Deus. Que a alma dela está com fome da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um alimento para nós. Exatamente. Alimenta a nossa mente. Exato. E daí, irmã Letícia, se a irmã Letícia... Olha só que tremendo. Se a palavra, como o pastor Carlos Alberto falou, é inspirada em Deus, é a boca de Deus. Vamos voltar a Isaías 55, que é agora que vem a calhar aquela palavra. Diz assim, versículo 11. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca.
ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Glória a Deus por isso, irmã Letícia. Olha só. Então, o que acontece? Quando nós lemos aquilo que Deus falou, que são os pensamentos dele, nós começamos a ser cheios daqueles pensamentos. E os pensamentos de Deus são mais altos. Então, quando vier alguém te influenciar, irmã Letícia, tu que conhece os pensamentos de Deus, aquilo vai vir e não vai entrar na tua mente. Porque a tua mente já está revestida. A tua mente já conhece a verdade e tu não pode ser enganada. E quando vierem te falar isso, tu vai evangelizar essa alma. E ela vai começar a pensar no que tu falou. Exatamente. E a palavra de Deus não volta vazia, ela vai prosperar. E vai cumprir aquilo pela qual Deus enviou ela. Porque Pode falar. Não é só a mente, né? A gente tem que se encher por inteiro. A palavra diz que nós devemos escrever e guardar na tábua do nosso coração. Pra até quem passe correndo, veja, nossa, é diferente. Isso, e nós temos aquela referência lá de Mateus 12:34, que diz que o coração, a boca fala do que o coração tá cheio. Então, se nós estamos cheios dos pensamentos de Deus, se nós estamos cheios do plano de Deus... Vamos querer falar sobre isso. Vamos querer falar sobre isso. Se nós estamos cheios de algo espiritual, a nossa conversa vai ser espiritual. E é algo natural, né? E é algo natural. Eu não preciso estar chamando a tua naturalmente. atenção. Olha só, irmã Gabriele, vamos mudar de assunto. Vamos conversar sobre a palavra de Deus. Não, é algo natural. Te alegra, irmã? Te alegra, pelo amor de Deus. Então, nós voltamos naquela coisa de sinceridade de Exato, coração. exatamente. Porque Deus conhece. E, então, assim, eu vou abrir um parênteses, irmã Gabriele. Posso? Amém. Glória a Deus. Eu passei uns 2 ou 3 anos orando por uma situação pessoal. E só que a minha oração nesses anos foram a mesma coisa. Eu dobrava o meu joelho e dizia: Senhor, tá difícil isso, tá difícil aquele outro. Senhor, eu tô aqui, aquele outro. E só vem luta, Senhor, mas o que é isso? E aí eu reclamava. Eu não estava dizendo para Deus onde Tava estava... cobrando ele, na Isso, verdade. eu estava... Não tava se abrindo, tava só cobrando. E aí, chegou um momento em que eu parei e pensei assim, mas quem sou eu? Miserável. Que lindo. O que eu tô fazendo? E aí eu mudei a minha oração. Então, eu comecei a ser sincera. Eu dobrei os meus joelhos e eu disse: Senhor, eu sou miserável. Senhor, eu sou pó. Que lindo. E eu sou dependente de Ti, eu preciso de Ti. E aí, na primeira vigília geral da juventude deste ano, Deus mandou um profeta. E aí, eu já vinha há uns 2 meses, acho, orando assim. E aí Deus mandou um profeta e o profeta disse assim pra mim. Ele me deu toda uma resposta, mas a primeira coisa que ele disse foi: Deus se agrada da tua verdade. Bah. E quando tu busca, tu encontra, porque tu busca de coração sincero. Exatamente. Então, é isso que a gente está conversando, sobre a sinceridade de coração. Sobre o que habita no nosso coração. Entendeu? Sim. E a gente entende, para explicar melhor, a gente vê que existe uma correlação dos pensamentos de Deus com aquilo que ele fala por intermédio da palavra, né? Mas, na verdade, já foi tudo que nós falamos. Então, falando referente aos planos de Deus, né? Aquilo que Deus... Porque o que nós chegamos até aqui, né? As diferenças e interconexões disso. Os pensamentos de Deus, o que são pensamentos de Deus? Vontades e planos. Então, as vontades e os planos vêm dos pensamentos de Deus. E a gente entendeu, então, até aqui que os pensamentos são a base para a vontade e os planos de Deus, certo? A vontade é a capacidade de transformar os pensamentos em ações. E os planos, o que são os planos, irmã Letícia? São ações, são decisões, são atitudes, tudo aquilo que o Espírito Santo me manda fazer,
que é um passo que eu tenho que seguir, que é algo que eu tenho que avançar. E daí eu falo, eu vou fazer porque essa é a vontade de Deus. E isso faz parte do plano de E Deus. por mais que doa. Por mais que Vale a seja pena. difícil, né? Eu sou um sacrifício. Então, Ai, que lindo. exatamente. Então, inclusive, nosso líder do departamento da comunicação, o irmão Christian, nos deu Essa uma honra. entrevista, essa honra, né? E vamos ouvir um pouco o que ele tem a dizer sobre uma experiência que ele teve, né? Referente a coisas que ele nunca pensou para ele e que depois que ele decidiu cumprir aquilo que Deus tinha para ele, Ele né? tem visto os Ele frutos. falou, é isso que Deus quer. Não sei o porquê, mas eu vou fazer e hoje ele é feliz. Feliz por ter tomado essa decisão. E de tem obedecer. visto os frutos até no dia de hoje. Até o dia de hoje, né? E verá ainda mais no futuro. Vamos estar ouvindo o nosso Glória a líder Deus. do departamento de comunicação. Que poder. A pergunta é a seguinte: qual foi o direcionamento de Deus para a minha vida que eu nunca pensei, que eu nunca imaginei, mas que esse direcionamento de Deus para minha vida, ele gerou felicidade, gerou algo de bom para minha vida? Existem várias experiências que a gente tem ao longo desse período que a gente vai passando na vida cristã. Mas o que me deixou mais impactado, o que me marcou mais, foi a minha vinda aqui para Porto Alegre. Nunca pensei, nunca imaginei. Para quem não me conhece, eu sou amazonense, mais ou menos 6.000 quilômetros em linha reta, de distância aqui de Porto Alegre. Então é um lugar do outro lado do Brasil, né? Então eu nunca pensei, nunca imaginei que um dia eu poderia estar aqui na cidade de Porto Alegre, congregando aqui na sede internacional do Ministério da Restauração. E foi uma direção de Deus. Foi algo que Deus me direcionou. Eu nunca almejei estar aqui, morando aqui, mas Deus foi direcionando as coisas, foi me mostrando os caminhos. Eu não pensava, não me imaginava morando em outro lugar, não queria sair do meu estado, da cidade onde eu morava, mas Deus foi direcionando as coisas, foi mostrando os caminhos e me deu essa oportunidade de estar morando aqui em Porto Alegre. E hoje, Deus, ao longo desse tempo que eu estou morando aqui, Deus está me levando para um caminho de uma total clareza do que Deus tem para mim. Hoje, onde eu estou, eu consigo ter uma visão holística, eu consigo ter uma macrovisão, onde eu não enxergava antes. Quem sabe se eu estivesse lá no estado onde eu morava, antes, lá no Amazonas, na minha cidade de Tefé, quem sabe eu não teria a visão que eu tenho hoje. Mas daqui eu consigo ter uma visão diferente, eu consigo enxergar os pontos, os caminhos em que Deus foi me conduzindo e consigo ver um plano ideal de Deus para minha vida. Eu tenho certeza que hoje, em todas as áreas da minha vida, pela misericórdia de Deus, eu consigo identificar que eu estou vivendo aquilo que Deus escreveu para mim. Então, isso faz toda a diferença. Muitas vezes Deus vai nos levar para um caminho que a gente nunca pensou, que a gente não imaginou, que a gente não idealizou, não planejou. E Deus vai nos levando para caminhos para nos dar experiência. Deus vai nos levar para caminhos para que Ele nos dê a firmeza do que Ele quer fazer para nós. Então, esse é o meu relato. Algo que eu nunca pensei, algo que eu nunca imaginei, nunca planejei, mas que Deus me levou por esse caminho e hoje eu tenho uma vida abençoada por Deus. Glória a Deus, aleluia. Tremendo de um testemunho. É Como verdade. eu lembro que até congregar aqui na sede internacional foi algo que eu nunca imaginei. Algo que eu nunca imaginei, meus irmãos. E eu, assim, até hoje eu estou começando a entender, né, o porquê que Deus me trouxe pra cá, né, pra trabalhar na minha vida. Às vezes a gente pensa que vai pra um lugar, irmã Roberta, pra se tornar grande coisa, e a gente acaba descobrindo que a gente vai lá pra Deus nos mostrar o quão miserável nós somos. É verdade. Né, irmã Letícia? Eu vou abrir mais um parênteses. Glória a Deus, irmã Letícia. Fala, Ainda bem que a serva. senhora fecha todos. Glória a Deus. O irmão Christian, quando ele veio... Isso aí tu tinha contado pra nós. Isso, eu muito abençoada. quando ele veio pra cá, que ele veio congregar aqui na sede, na época o encarregado, o dirigente da congregação onde eu congrego, ele veio pra cá, tomou todos os contatos e levou o irmão Christian pra pregar lá.
O irmão Christian chegou, eu lembro que na época o irmão Christian tinha 17, nessa base, assim, de idade. E aí, o irmão Christian chegou, pregou, foi uma benção. Eu lembro que era um dia muito frio e que não tinha quase ninguém na igreja. E ainda assim o culto foi uma benção, a palavra diz que onde estão dois ou três, esquentou, tirou todo o frio. E depois, na finalização do culto, o irmão Christian foi orar, né? E aí ele começou a impor as mãos em alguns irmãos e ele foi orar pela minha mãe. E a minha mãe, naquela época nós estávamos enfrentando uma situação familiar e a pregação inteira dele foi... Ele pregou sobre aquela situação. Sim. De alguma maneira, ele recebeu uma revelação de Deus. Os pensamentos de Deus. De alguma maneira, alinhada com aquilo que Deus quer fazer. E aí, na oração, a minha mãe conta muito esse testemunho, né? Ela diz que quando ele colocou a mão na cabeça dela, que ele começou a orar, ela se sentiu deitada sobre uma nuvem. Como se ela flutuasse, porque era algo confortável, era algo bom, e que aquilo trazia uma alegria para ela. Sim. E naquela noite ela teve uma experiência com Deus, uma visão, ela teve algo espiritual, extremamente espiritual. E a minha mãe, e esse dia marcou muito eu e a minha família. Então, e talvez nem o irmão Christian lembre disso, mas a gente lembra, porque marcou. Sim. E foi algo tremendo. E isso eu creio que isso seja só uma ponta do plano de Deus quando trouxe o irmão Christian pra cá. Quando tu se disponibiliza, né? Para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer, não aquilo que eu quero. Então teve toda uma obra porque o irmão Christian decidiu ouvir os pensamentos de Deus. Que coisa, né? Os pensamentos de Deus são tremendos. É verdade. E agora, irmãos, vendo na Bíblia, né, situações práticas de onde a gente consegue diferenciar o que é a vontade de Deus, o que era o plano de Deus e como o pensamento de Deus era muito além para que ele pudesse compartilhar naquele momento, né? Verdade. Como Eva. A história de Eva, misericórdia. O exemplo de Eva no jardim. O exemplo de Eva no jardim do Éden, Deus tem o pensamento de que eu vou testar a fidelidade da minha criação. Mas será que ele chegou na Eva e falou assim, Eva, tá vendo aquela árvore ali? Aquela árvore ali, tu vai ter que obedecer, porque assim, tu tem a liberdade, tá? Mas assim, o meu pensamento eu vou testar pra ver se tu me obedece. Se tu não me obedecer, não vai dar certo. Entendeu? Se eu fosse te contar assim, que daqui, sei lá quantos mil anos, vai ter toda uma geração que vai estar perdida, porque isso levou a humanidade a se afastar de Deus, o homem se afastar de Deus, e daí meu filho vai ter que morrer, tudo por causa da tua decisão, Eva, de não me obedecer. Tem gente que até hoje aceita maçã, né? Misericórdia, se a gente for pensar. Até hoje a gente decide não obedecer coisas específicas que Deus fala, não faça. E tem gente que fala, se eu fosse a Eva, não. Anos depois, tem gente que fala, mas tem gente que fala. Na hora, por exemplo, nós temos o exemplo de Esaú. Acredito eu que seja Esaú. Vamos descobrir. O irmão de Isaac, que simplesmente vendeu a sua primogenitura por um prato de comida. Ele trocou por... Esaú não é irmão de Jacó? Esaú. Eu acho que é Jacó, não. É Jacó, não, Isaac, perdão. Certo. A gente estava falando... Tá certo, continua. E aí, ele simplesmente aceita ali aquela ele não pensa na consequência do futuro. Isso. Ele foi desprezou. naquele momento. Que foi coisa isso mais que triste, Eva foi, né? que Eva fez. Exatamente. Ela aceitou a maçã quando a serpente foi ali... Imagina, era tão simples, era ela, e isso, tô dizendo assim, coisas que a gente não faz também, porque somos humanos, mas era tão simples, a vontade de Deus era, me obedeça. E daí o plano de Deus, um dos passos era, não coma da árvore. E era só isso que ela tinha, era tão fácil. Imagina se Deus tivesse que explicar todo o pensamento dele pra ela. Ela não ia compreender. compreender.
entendeu? E ainda assim aconteceu o que aconteceu. Outro exemplo, mas esse é um exemplo bom, né? Abraão. Tudo que aconteceu na história de Abraão. Olha só, isso aqui é interessante. A vontade de Deus era, irmã Letícia, fazer dele Pai de gerações. pai de gerações. Daí corta para uma das decisões que ele teve que tomar em favor desse plano, que foi o que, irmã Roberta? Ter que sacrificar o único filho dele. Tá, mas como assim? Um passo para eu cumprir a vontade de Deus é eu sacrificar o meu único filho, quem sabe o caminho que eu tinha para realizar essa vontade de Deus? A palavra cita que Isaac Não faz sentido, né? Isaac era a realização da promessa. Exatamente. Imagina. Exatamente. E daí Deus não chega a explicar para Abraão. Às vezes a gente fica pensando, né? Ah, eu faria isso fácil. Ah, vai viver no lugar. Irmão, fala sério. Fala sério. Deus não chegou para Abraão falando assim, ó, Abraão, fica tranquilo, tu entendeu? Eu só tô testando a tua Tu fidelidade. vai chegar lá, ó. Mas quando tu chegar lá, tu vai sair com o teu filho vivo, não. Abraão só ficou sabendo disso e falou assim, tá, né? Deus mandou, vou fazer. E sabe por que que ele decidiu assim, ó, vou fazer? Porque, e tanto que ele chega a falar pra Isaac, né? Filho, Deus vai prover o sacrifício. E em Hebreus 11, vamos ler isso aí, irmã Letícia. Essa palavra é tremenda, irmãos. Hebreus 11, 17. Glória a Deus. 11:17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as fé. promessas de Deus. Estava a ponto de sacrificar o seu único filho, Segue. do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. E Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Irmãos, olha só. Abraão compartilhou pro filho dele assim, olha, filho, Deus vai prover o sacrifício. Porque lá na mente de Abraão, Hebreus 11 está afirmando que Abraão tinha tanta fé de que os pensamentos de Deus eram tão além, tão tremendos que Deus podia até ressuscitar o filho dele dos mortos. Glória a Deus. Por isso que Abraão era o pai da fé. Porque ele tinha tanta convicção que ele podia não entender, mas era bom. O que Deus tinha era bom. E ele ia cumprir. Ele ia realizar. Ele não ia decepcionar Abraão. Porque ele conhecia o forte, Deus velho. que ele servia. Conhecia. Deus visitava Abraão constantemente e reafirmava aquilo que ele já tinha falado uma vez. Porque Abraão queria aquilo. Ele Exato. queria aquilo. Glória a Deus. E... isso aqui é tremendo, né? A mente de Abraão, irmã Letícia, estava onde? Onde é que estava a mente de Abraão? Na mente de Cristo. Estava Na mente de Deus. Cristo. Estava no sobrenatural. Porque a gente se limita àquilo que a gente entende, mas a gente esquece que o sobrenatural é real. O sobrenatural é real. E a gente, muitas vezes, esquece que Deus é real sobrenatural. e vai se cumprir. Se Deus falou, É real e vai se cumprir, glória a Deus. E também temos o exemplo de quem? O maior exemplo da Bíblia, né? Cristo. O exemplo de Cristo. A gente vê que a vontade de Deus era o quê? Era a redenção. Era que todos os homens, né, se salvassem, recebessem a salvação e chegassem ao conhecimento pleno da verdade. Essa era a vontade de Deus. Daí, para que essa vontade se cumprisse, ele deu um plano ali para Jesus, né? Esse é o meu plano para tua vida, Jesus, para tua vida na terra. Você vai renunciar à sua glória, você vai viver como um homem, você vai ser livre dos pecados, vai viver uma vida correta, vai nascer de uma virgem, você vai encontrar seus discípulos, você vai orar no Getsemane, tudo estava predestinado a acontecer. Isso aí é além da nossa compreensão, né? é verdade. E você vai morrer na cruz, né?
Para concretizar a vontade de Deus, Jesus precisava morrer na cruz. E daí, irmã Roberta, se a gente for basear os pensamentos de Deus em pensamentos humanos, a gente vai pensar, mas não é justo Jesus morrer. O único que não pecou, né? Entra na frame, irmã Letícia. O único que não pecou, Eu tava dando uma olhada no morrer, chat. imagina, ele vai lá e se sacrifica. Não é justo, entende? Mas a justiça de Deus é além da nossa compreensão, porque a justiça de Deus é misericórdia. Às vezes a gente quer se justificar, né? O ser humano é isso, ele quer se justificar, porque ele acha que não tem ninguém ali para defender ele, né? Mas Jesus é o nosso advogado. Ele que vai descer com o tribunal e vai ali julgar aquela situação e ele vai operar no sobrenatural por nós, né? E meu pensamento, isso é uma coisa curiosa, porque era um pensamento que eu tinha, era uma curiosidade minha, né? E eu nunca sanei também, nunca perguntei pra alguém, porque eu tinha vergonha desse pensamento. Mas agora que eu sanei, sem precisar ter perguntado, né? Estou fazendo um curso de teologia e ano passado eu consegui sanar essa dúvida, que era se Deus, né? Ele quis trazer a redenção para a humanidade, demonstrando o seu amor através de um sacrifício puro. Por que Deus mandou o seu filho e não ele mesmo? Por que não foi ele mesmo que viveu aquilo, né? Porque eu fiquei pensando, irmã Letícia, se eu chegasse em ti e falasse assim, irmã Letícia, eu te amo tanto, mas tanto, que eu daria a Roberta pra morrer por ti. Tá, a Letícia vai pensar, tá, se tu me ama, morre tu por mim, né? Morre tu por mim, então, se quer demonstrar, jogar na costa dos outros é fácil, né? Só que a gente esquece de como é que a mente de Deus trabalha. E nós não somos mães e não sabemos como é o sentimento de um bom pai, né? O que ele tem por um filho. Então o pensamento, olha só, isso aqui é lindo demais, minha Letícia. Imagina se a irmã Roberta é minha filha, eu amo. Sabe, ela é perfeita, ela é linda, ela é maravilhosa. Eu amo ela, ela está sempre perto de mim, ela é dona de toda a minha herança. Eu falo assim, Letícia, eu te amo tanto. Pois é, isso aqui é tremendo, né? Se a gente for pensar, poderia ter sido ele mesmo, mas ele deu o seu filho, deu aquele que ele mais amava. Porque para um pai que ama, o que é mais fácil para mim que sou pai? Morrer por ti ou ver o meu filho morrer? É mais fácil eu me entregar. Porque eu quero meu filho bem. Eu quero meu filho vivo. Exato. Né? Não. Que pai que vendo um filho passar fome vai dar uma pedra, né? E se vocês que são ruins sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais eu. Então ali Deus já está mostrando que nós que somos adotados, enxertados, somos tão amados. Imagina Jesus para ele. E mesmo ele sendo aquele que ele mais amava, ele deu Jesus por mim para mostrar assim, te amo tanto a ponto disso. Não tem aquele versículo que fala, amou o mundo de tal maneira. Entregou o seu único. A ponto de entregar seu único filho. Então, olha só, meu pensamento era, Jesus, Deus fala sério, né? Por que não foi ele mesmo que morreu? Mas o pensamento dele é tão além que eu não compreendia que era porque ele amava tanto Jesus. Isso aí é fora de série. E nós temos, um exemplo lindo, né? E às vezes, quem sabe lá no mundo, pessoas têm essas dúvidas e é difícil de compreender, porque não tem acesso à palavra. E nós precisamos levar essa palavra a essas almas. Por isso que nós temos que preencher os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Levando a Deus todo pensamento cativo. Exatamente. Vamos estar ouvindo também, pastor Rodinaldo nos entregou alguns minutinhos do seu dia, né? Dedicou alguns minutinhos do seu dia para nos responder uma questão que também é muito importante sobre nós renunciarmos a nós mesmos. Nós estávamos falando sobre oração, né? E ele vai nos ajudar quanto a essa dúvida, né? Qual é o papel da oração na busca por compreender os pensamentos de Deus? Vamos ouvir o nosso pastor, diretor de comunicação, pastor Rodinaldo. Paz do Senhor a toda a juventude.
eu fui convidado pelas irmãs a responder qual é o papel da oração na busca para compreender os pensamentos de Deus. O profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 9, ele nos revela o seguinte: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que a Bíblia está nos mostrando aqui? Que os caminhos de Deus não são os caminhos do homem, e que os pensamentos de Deus, eles estão em uma dimensão mais alta do que a nossa. Qual é a única forma que o ser humano pode compreender algo que está oculto em Deus? O profeta Jeremias, ele revela isso também. A palavra de Deus fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ou em outra versão diz, e ocultas, que tu não sabes. Então, existem revelações para a nossa vida que estão ocultas em Deus, que só podem ser alcançadas mediante a oração. Então, a oração, ela tem papel crucial para o cristão que verdadeiramente quer viver segundo os caminhos e os pensamentos de Deus, porque ela é a chave de acesso a esses caminhos e a esses pensamentos. A oração é como se esse caminho estivesse, como se chegássemos diante de uma porta e para acessar o caminho dali para frente tivéssemos que ter uma chave. A chave que a palavra de Deus nos ensina para conhecermos os caminhos de Deus é a oração. E da mesma forma, os pensamentos de Deus. A nossa mente, ela funciona numa dimensão natural. Ela não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus senão através da ajuda do Espírito Santo. Então, quando nós dobramos nossos joelhos e nós buscamos uma direção de Deus, então o Senhor nos revela os seus pensamentos. Isso depende do homem querer se submeter a Deus. Depende do homem estar disposto a renunciar os seus pensamentos. Simplesmente querer os pensamentos de Deus não resolve tudo. Nós temos que querer os pensamentos de Deus e estar dispostos a renunciar os nossos pensamentos. Porque quando Deus nos revela uma direção, muitas vezes esta direção envolve renúncia, envolve sofrimento, envolve inclusive coisas que nós não gostaríamos de que acontecesse nas nossas vidas, coisas que não gostaríamos de passar, mas nós sabemos que se isso é o pensamento de Deus, com certeza isso é melhor não só para a nossa vida aqui nessa terra, mas para a questão da nossa salvação. Eu imagino que deve ser muito frustrante alguém que recebe uma direção de Deus não entrar por ela. A pessoa deve ficar depois pensando: poxa, Deus me deu uma direção, Deus me deu um caminho, Deus me revelou o pensamento dele, mas eu não o adotei, eu não o aceitei. Isso deve ser torturante. Então, eu conheço o oposto. Eu conheço quando Deus revela um caminho, quando Deus revela um pensamento e a gente entra por ele. Na minha vida cristã, eu fiz isso por toda a minha vida. Procurar andar nos caminhos de Deus e nos pensamentos de Deus. E sempre, por mais que isso envolva sofrimento, envolva renúncia, envolva dificuldades, o final é de vitória. O final, a vitória já está garantida. Sempre há a alegria de chegar no final do caminho e do pensamento com vitória. Então, que você possa usar esta chave que Deus nos deu, que é a oração. Este caminho que Cristo abriu. Cristo liberou o acesso ao Santo dos Santos para nós, a presença de Deus, onde podemos buscar, entender a vontade de Deus e aplicá-la na nossa vida. Deus abençoe a toda a juventude, que essa possa ser uma chave para a sua vida. Obrigado às irmãs pela oportunidade de participar dessa programação. Glória a Deus, aleluia. O que o pastor estava falando sobre, às vezes nós negamos aquilo que Deus já nos revelou e depois nós nos arrependemos. Eu tenho uma experiência
onde eu me frustrei justamente porque Deus me deu todo o direcionamento e eu simplesmente disse não. Olha só, ano passado eu estava fazendo campanha de oração e vim aqui orar de madrugada e buscava, né, dons espirituais, dons que Deus quisesse me conceder, que fosse conforme a vontade dele. E nessas madrugadas, isso uma constância de oração, Deus me falou, né, dom tal, né, e me mostrou aquele dom e eu lembro que eu tenho uma experiência ruim nesse sentido, coisas da minha infância, etc., que me fizeram pensar, de todos, justo esse, né? Justo isso que eu já tinha tanto tempo falado para Deus que eu não queria isso, que era ter visões, né? E daí, ter visões, revelações, profecias, e isso era algo que eu não queria, né? E daí eu lembro que foi constantemente ouvindo e orando e fingindo que Deus não estava falando comigo, né? Deus, dons espirituais, e daí sempre a mesma coisa, eu falava não, e chorava, falava não, isso não. E nessa negação de dizer não para o Espírito Santo, algo que Deus mesmo, a vontade de Deus para minha vida, eu comecei a não ouvir mais a voz de Deus, irmã Letícia. Olha só, nisso, irmãos, porque nós ouvimos a voz de Deus, Ele fala conosco, Ele se comunica conosco. E eu ouvia constantemente a voz de Deus nas pequenas coisas erradas que eu fazia. Eu sentia aquele ser falando comigo assim, tal coisa foi errada, tal coisa não deveria ter feito, não faz tal coisa. E Deus me dava os direcionamentos dele. E de repente parou de acontecer. Deus parou de me incomodar referente àquele dom espiritual. Eu parei de ser exortada quanto àquelas questões e eu pensei, tô podendo, né? Tô muito santa. Não, eu falei pra Deus que ele não sabia o que ele tava fazendo e ele falou, é verdade, Gabriel, tu sabe mais que eu, né? E eu achei que eu tava, né, maravilhosa ali, não tava pecando, não tava fazendo nada, Deus não tava me exortando nas coisas erradas que eu fazia. Eu pensei, tá ótimo. E de repente passou uma semana, daí passou 2 semanas e eu pensei, nossa, que silêncio, né? Ai, que silêncio, saudade de ouvir a voz de Deus falando comigo. Aí de repente passou 3 semanas e eu falei, eu fiz alguma coisa. Eu fiz alguma coisa que desagradou Deus e agora ele não tá falando mais comigo. Porque não é possível. 3 semanas sem eu errar nada, né? Fala sério, não sou perfeita, né? E eu pensei, aconteceu alguma coisa. Eu entristeci Deus em alguma coisa. E eu já estava orando mesmo, falei, Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? E continuei assim. E assim, olha, eu comecei a entrar numa tristeza tão grande por ter parado de ouvir a voz de Deus. E numa dessas... Olha só, não quero chorar. Misericórdia. E numa dessas madrugadas, a última vez que Deus falou comigo, Ele falou, por que tu me disse não? Que coisa triste. E ali eu vi o que eu tinha errado. Olha só. Porque Deus sabia o porquê aquilo. E eu devia só aceitar. E naquele momento em que Deus me revelou o que foi que eu tinha feito de errado, né? Que foi dizer não para Ele, não para aquela pessoa que mais me ama nesse mundo. Em toda a minha vida não vai nascer ninguém que vai me amar como Deus. E eu rejeitei aquele cuidado dele. Rejeitei aquele zelo dele. E então eu vi que não ouvi, a partir daí realmente não ouvi mais a voz de Deus. E eu mudei a minha oração. Olha só, eu comecei a orar a Deus. E não cobrava Deus, né? Porque quem sou eu para cobrar Deus? Quem errou foi quem, irmã Letícia? Foi Deus ou fui eu? Né? Fui eu. Então, o que eu vou cobrar de Deus? Pai, não fala mais comigo, por favor, né, irmã Letícia? Hipocrisia. Então, eu comecei a me arrepender e eu falei, Deus, olha só, né? Deus me castigou não falando mais comigo. E como aquilo me machucou. Porque como eu gostava de ouvir a voz de Deus. Como aquilo me fazia bem.
mesmo que fosse para me exortar, como eu gostava de saber que eu estava conectada com ele a ponto de ele se importar e me avisar, olha só, tal coisa, né? Tu fez de errado. E eu fiquei tão triste, irmãos, mas eu não podia culpar ninguém, né, irmã Roberta? Não podia nem culpar o diabo, porque quem tomou a decisão de não aceitar aquilo que Deus tinha para minha vida fui eu. Então ali eu aprendi uma lição muito importante, Letícia. Primeiro, que eu sou extremamente soberba, a ponto de considerar que eu sei mais que Deus, né? E eu lembro que a minha oração virou assim, Deus, até para aquilo, até para coisas que eu, sabe, que para mim eu nunca diria sim. Eu faria de tudo para poder ouvir a tua voz de novo. Faria de tudo só para poder te ouvir falando, Gabriele, tá errado. Gabriele, tal coisa. Pequenas coisas assim que Deus falava comigo, mas eu vi uma diferença tão grande quando ele parou, sabe? E até hoje, né? Eu tenho colhido os frutos da minha desobediência. E nós somos assim. Eu vivi, né? Isso da palavra. Não compreendi os pensamentos de Deus e simplesmente exigi uma satisfação que eu não teria, porque não compreenderia o pensamento de Deus que é tão além. Não sei se vocês têm algo a comentar nesse sentido. Tenho. Muitas vezes, quando a gente foge da vontade de Deus, quando a gente se esconde da vontade de Deus, a gente acaba ficando ali quietinho, num cantinho. E aí, eu tô aqui, tô santo, assim como citou. Tô aqui, tô fazendo minha obra ali, tô sendo uma boa prótese, tô aqui, e é isso. Sim. Aí, nós pensamos que estamos ali nos escondendo do diabo e estamos ali fugindo da vontade de Deus, na verdade. E nós acabamos abrindo brecha no meio desse processo para apostasia. Exatamente, apagando o fogo do Espírito Santo. E isso é pecado, né? Apagar aquele fogo é pecado. Isso. Dizer não para Deus é pecado. No sábado passado do retiro, o pastor pregou sobre a apostasia. No fim, eu não consegui vir no retiro, mas eu assisti de casa, né, pelo celular. E ele pregou sobre a apostasia, e aí quando eu, depois da pregação, eu parei, como a irmã Roberta parou quando vocês chegaram, né, no tema do programa de hoje, que eu parei, eu fiquei olhando pro nada, assim, refletindo. E aí Deus me revelou uma comparação, que depois, no mesmo dia ainda, eu acabei compartilhando com a irmã Roberta, compartilhei com a irmã Nicole, que a apostasia nada mais é que um torcicolo. Ah, é verdade, essa comparação, me lembro. A apostasia nada mais é que um torcicolo. E nós somos um pescoço. Irmã Letícia, como assim? Muitas vezes nós acabamos, sem perceber, dormindo mal posicionados. E aí nós só vamos perceber o que aconteceu quando nós acordamos e sentimos dor. Entender que foi uma péssima decisão depois que a gente colheu aquilo. Isso, quando começa a machucar. Nós só percebemos que nós dormimos mal posicionados quando machuca. Porém, muitas vezes acaba acontecendo isso dentro da igreja e as pessoas, ao invés de voltarem à direção certa, a direção correta, onde deveria estar desde o início, acham mais confortáveis se manter onde estão. Porque quando tu tem esse torcicolo, tu percebe que ele só machuca quando tu tenta endireitar a cabeça. E então, pelo medo da cobrança, pelo medo da dor que vai ser voltar à direção, pelo medo da repreensão pela desobediência, acaba se mantendo ali desviado do caminho correto, Exatamente. Desviado da vontade de Deus. Se conformou com aquilo, tomou ali um conforto, se acomodou e ficou. Não enxerga que Deus pode mudar aquela situação.
que Deus pode, que se tu reconhecer, Você tu pode voltar, contornar que ele, aquilo, isso. né? Igual Jonas. Jonas, se a gente for pensar, Jonas, ele tomou uma decisão que era contrária à vontade de Deus, porque ele falou, Deus, eu sei que tu vai se arrepender de condenar esse povo, daí depois eu vou falar de condenação, o Senhor vai perdoar, daí eles vão falar, e aí, Jonas, tu falou que Deus queria nos condenar, agora Deus não nos condenou. Então, Jonas falou assim, Deus, eu sei que o Senhor é um Deus que perdoa e que o Senhor vai fazer isso. Então, o que adianta eu ir lá e pregar sobre condenação, se o Senhor vai perdoar? E daí ele foge da vontade de Deus. O que acontece? Ele colhe os frutos daquilo, né? Ele vai parar num barco, no meio de uma tempestade, no meio do mar, e ele tá tão conformado com aquela situação que tá todo mundo desesperado, e ele tá lá dormindo. Ele fala, sabe? Tipo assim... Interessante, né? Porque quando a gente peca e a gente não está disposto a abrir mão da nossa vontade de falar para Deus aquilo que há de errado, por medo de sofrer com as consequências da disciplina, a gente não se lembra que também o corpo vai sofrer. Exatamente. Junto. Não vai ser só o mindinho. A minha mão toda vai sofrer. O corpo todo vai sentir. Sim. Então, isso é muito importante a gente levar a sério aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Tremendo, não? Tremendo. E aí também tem aquele ponto de que quando nós dormimos mal posicionados, a pessoa, mesmo que ela não ronque, ela vai roncar. E isso acontece, por quê? A Bíblia nos diz que o espírito mau, ele vai, procura uma outra morada, não encontrando, ele volta, acha a casa limpa e vazia, então ele vai e busca 7 piores do que ele. Então, já não habita mais naquela casa só o espírito mau que foi embora. Sim. Mas tem mais 7 piores do que ele. A Bíblia nos diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porém, a queda, quando nós nos convertemos, nós experimentamos a boa palavra de Deus, nós fazemos parte do Espírito, que é o que a Bíblia nos cita. Então, quando nós conhecemos, nós nos entregamos a Deus, participamos do corpo, e aí nós caímos, nós nos desviamos. Então, esse desvio ele acaba se tornando maior do que o que nós éramos antes. Nós acabamos, depois que nós desviamos, nós nos tornamos piores do que nós éramos antes. E isso é muito tremendo, porque isso também é interligado a essa questão da apostasia, né? Sim. Só que na Bíblia diz que não há nada impossível para Deus. Deus é um Deus de remissão, Deus é Deus de misericórdia. E então, quando nós reconhecemos, quando nós somos sinceros e nós dizemos a Deus onde está errado e que nós admitimos a culpa pelo nosso erro e não tentamos achar uma outra direção para aquilo, Deus vem, faz uma obra maior e, consequentemente, a glória da segunda casa se torna maior. Sim. A partir do momento em que nós reconhecemos que tudo pertence a Ele. Sim. Que somente Ele pode. Glória a Deus. E, lembrando que o nosso pastor Francisco também nos trouxe uma palavra referente aos pensamentos de Deus, né? O pastor Francisco Vali, não me lembro de qual região que ele é. Eu lembro que eu peguei com a irmã Marinês, mas agora não me recordo. E ele vai nos trazer uma palavra referente a quais são as dificuldades, né? De obedecer os pensamentos de Deus. Vamos estar ouvindo então o nosso pastor Vali trazendo uma palavra referente aos pensamentos de Deus. A paz do Senhor, juventude e restauração. Deus abençoe todos os jovens neste momento. Que Deus
possa estar acolhendo cada um neste momento. Que Deus esteja olhando para você e você também permita que Deus haja sobre a sua vida. Então, diante deste momento, nós temos uma pergunta aqui que nos foi dirigida sobre os pensamentos de Deus. Está perguntando qual o maior desafio de viver de acordo com os pensamentos de Deus. Há desafios, há algumas tarefas, muitas vezes, há alguma fórmula, né? Surge isso para se resolver desta maneira, viver pensando as coisas de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que pensar nas coisas lá do alto. Né? E lá do alto é que vem realmente, né, as respostas para nós. Como se manter, né, o tempo todo pensando os pensamentos de Deus. Né? Realmente é um desafio. Né? E nós temos, a palavra de Deus também diz que nós temos que orar em todo o tempo, né? Em todo o tempo temos que estar em oração, e desta maneira o segredo vem, né? Na oração é que você, jovem, né, você moça, você moço, é desta maneira que você vai se manter sempre pensando as coisas de Deus, aquilo que vem lá do alto, né? Em alguns versículos diz tudo que é de boa fama, tudo que edifica, tudo que é moralmente, né, decente, seja isso que ocupe o seu pensamento, seja isso que ocupe o seu entendimento. Né? Já na palavra de Deus a gente já consegue a resposta, né, para esse desafio, né, maior desafio, né? Como diz a pergunta, qual o maior desafio, então? Qual o maior desafio de viver de acordo com os pensamentos de Deus? Os pensamentos de Deus estão listados na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Então, no momento que nós entramos para a Bíblia Sagrada, nós conseguimos ver ali a vontade de Deus para nossas vidas. São os pensamentos de Deus para cada um de nós. Deus tem o melhor para ti, jovem. Deus tem o melhor para ti, moça. Não desista do Senhor, não abandone o Senhor. Fique com o Senhor, pense nas coisas do Senhor, nas coisas lá do alto, nas coisas de Deus. Aquilo que é divino é o melhor para nós. Né? Você, jovem espiritual, você, moça e moço, que Deus abençoe você neste momento. Então, qual é a maior dificuldade, né? Qual é o maior desafio em obedecer os pensamentos de Deus? Eu imagino que seja a gente entender que aquilo que Deus tem é melhor, né? E se é o melhor, eu quero aquilo que é melhor. Eu não sei, né? Mas eu quero o melhor para mim. Mesmo que eu não entenda o porquê que é melhor, eu vou aceitar que os pensamentos que Deus tem para mim são de bem, são bons pensamentos. Não são nenhum pensamento para o meu mal, né? Exato. Então, se eu entendo e se eu me amo e amo a Deus, eu quero a vontade dele. E me amar é querer a vontade de Deus, porque ele sabe o que é melhor. E é se preocupar em querer obedecer acima de tudo, acima de compreender. Eu tenho que obedecer, porque eu sou corpo, eu sou membro, eu não sou prótese. Então, eu sendo, né, parte desse corpo, o cabeça mandou, Tô indo. tô fazendo. Não preciso ficar pedindo satisfação. Exato. Por favor, sou membro, tenho que entender o meu lugar de membro, de estar obedecendo o que me é pedido. E acredite, você será muito feliz. Então, até mesmo na liturgia do culto, né? Palavra que fecha com a oração, que fecha com o louvor. E a gente vê isso porque alguém se preocupou não naquilo que ele queria transmitir, mas aquilo que Deus queria fazer. E daí tudo se complementa, não é mesmo?
Vamos Porque estar, entendeu. Então... Sim, pode falar. Porque entendeu qual é o papel dele dentro do roteiro que Deus escreveu para ele. Exatamente. É um instrumento. Exatamente. Né? Então vamos estar lendo as nossas participações. Glória a Deus. A irmã Esther Silva, nossa jovem aqui da sede internacional. Glória a Deus. O irmão Paulo Mota Magalhães, ele pede oração por Ilion. Irmã Rose Belico também, glória a Deus, se eu não me engano, da área Cachoeirinha. Deus abençoe. A irmã Késia, querida, Deus abençoe. A jovem aqui da sede também. O irmão Ezequiel Ismael. Olha só que honra, de Angola. A irmã Kathleen. A irmã Kathleen esteve nos ajudando nessa madrugada, né? A irmã Kathleen é uma bênção. Inclusive a gente tem que agradecer elas, né, irmãos? O que seria desse estudo se não fosse a irmã Kathleen e a irmã Suene? Passando quantas horas acordada conosco essa madrugada? 8 horas. 8 horas revisando esse material. E graças a elas nós recebemos tantas inspirações. Exato. Que Deus possa usar elas mais e mais, né? Deus abençoe, minhas Deus abençoe. irmãs. Quem também está conosco, a nossa querida irmã Prisca. Deus abençoe, irmã Prisca. O irmão Roniel. O irmão Daniel está na escuta. Deus abençoe sua família. A irmã Caroline, Deus abençoe minha irmã. A irmã Marley. Glória a Deus pela sua vida, minha irmã. Deus abençoe. A irmã Luísa, nossa jovem aqui da sede também. O nosso jovem também, Natan Guedes, também está... Guedes, amiga. Guedes. Desculpa. É o meu sobrenome, amiga. Ai, perdão, amiga. Guedes. Guedes. A irmã Carla Janaína também está conosco. Irmã Glória a Deus Jana, por esta abençoada. serva de Deus. Glória a Deus, serva. Deus abençoe. O irmão Jorge. Deus Irmão abençoe. Jorge, eu sou acostumada a chamar ele de pastor Jorge Wolf, não sei porquê. Professor Jorge Wolf nos deu escola de missões, abençoado, bênção. homem de Deus. Acredito que esteja juntamente com a sua esposa. Deus abençoe. Irmão Fernando também está conosco. Deus abençoe, irmão Fernando. A irmã Andréia Cruz. Paz do Senhor, minha irmã. Deus te bendiga. A irmã Marli Santos também está ligadinha aqui conosco. O irmão Elias. O irmão Júlio. Ricardo. Deus abençoe, irmão Ricardo, meu pai. A irmã Loreci, minha mãe, Deus abençoe. Querida. A irmã Aline Vieira, uma grande serva do Deus Senhor, abençoe. Deus abençoe. A irmã Flávia Lima, Deus abençoe, minha irmã. Irmão Alberto Ventura, meu tio, Deus abençoe. Irmã Elias Darlan. Elias Darlan. Irmão Elias Darlan também está conosco, Deus abençoe. A irmã Nicole Martins também está Irmão aqui, Alberto Deus Ventura. abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Gelsa também está aqui conosco. A irmã Lília. O irmão Mateus também, olha só. Ele compartilhou ali também a mesma referência bíblica que nós lemos. Deus abençoe. O irmão Ezequiel também. Deus abençoe, irmão Ezequiel. A irmã Regina. A irmã Cristina também, da área Bom Jesus. Deus abençoe, minha irmã. Irmão Luiz César. Deus abençoe, irmão. Glória a Deus. E o servo Paulo Tadeu também está conosco. Ombro Aleluia. amigo, restaurando vidas. Deus abençoe, Glória a irmão Paulo Deus. Tadeu. O irmão Roniel também. Roniel, já lemos. Glória a Deus. Então, vamos estar encerrando essa programação. A irmã Letícia vai estar fazendo essa oração. Vamos pedir as bênçãos de Deus, agradecer pelas bênçãos de Deus. E nós Encerrar uma noite agradecemos. abençoado, começando uma semana abençoada em nome de Jesus. E Deus na frente. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus e amado Pai, aleluia. Santo Obrigada, nome, Senhor. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, ouvindo e aprendendo em conjunto sobre a Tua palavra, Deus. Aleluia, Senhor. Revela a nós, Senhor, os Teus pensamentos, Senhor. Não deixe que nos desvie, Senhor, dos Teus caminhos, Deus, que nós possamos concluir com o Teu plano, Senhor, sem desvio, Senhor. Glória a Deus.
Senhor amado, o Teu nome é grande sobre as nossas vidas, Deus, que nós venhamos a ter um coração sincero, Pai. Vai, Senhor, aleluia, colocando Teus anjos, Deus, de prontidão na vida de cada um, Senhor. Abençoa, Deus, a vida dos, aleluia, dos telespectadores que assistiram, Senhor, que acompanharam este programa, Deus. Abençoa, Senhor, a vida de quem ajudou, Senhor, as Tuas servas a trazerem esse estudo, Senhor. Nós Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Irmãs, qual é o nosso lema? Deus da frente. Paz, oração, união e Deus na frente. Deus na frente, em nome de Jesus. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos.